temos os nossos apoiadores, que um deles é o vereador Zeca, aqui do Três Forquilhas, que trazem sua mensagem de trabalho, coragem e humildade para fazer a diferença. CDL de Terra de Areia, apoiando os empreendedores do município de Terra de Areia. Sabor da Terra, onde você encontra os produtos naturais. Paradouro da Roça, um lugar para que você venha conhecer a região, desfrutar do turismo rural. Monitoramento 24 horas. AME, do nosso amigo Márcio Barata, zelando por sua tranquilidade. Obrigado pelos nossos apoiadores estar conosco também, nos acompanhando e dando esse suporte para a programação. Hoje foi convidado a estar conosco o vereador Manuel Pedro de Andrade, presidente da Câmara de Vereadores do município de Terra de Areia. Todo o convite é feito de uma semana para outra. Convidamos semana passada e ele, da mesma forma como convidamos os outros presidentes e todas as pessoas que por aqui já estiveram conosco. O vereador Jorge, presidente da Câmara de Vereadores de Itati, o vereador Sérgio Witt, presidente da Câmara de Vereadores de Três Forquilhas, e agora, hoje, no dia de hoje, convidei semana passada, ele da mesma forma disse, olha, se tiver tudo ok, estarei com vocês aí. E assim a gente manteve o contato, porque, na verdade, o vereador Lelo, né, mais conhecido como Lelo Andrade, ele é agente funerário, né, e está vereador e está presidente da Câmara de Vereadores. Então, sim, tem a sua profissão, tem as suas atribuições fora do exercício público do trabalho em si. Então, às vezes, ele não pode corresponder tanto aqui, um chamado de estar conosco na rádio, com alguma atividade, talvez até dentro do parlamento, na Câmara de Vereadores. Então, ele tem a sua função específica, que demandou muito agora, até decorrente da Covid, né? Aumentou muito esse trabalho para ele, como todos aqueles que trabalham nessa área, tanto nos hospitais, pessoas que trabalham na área da saúde, pessoas que trabalham nesse meio empreendedor, que também é agente funerário. Então, ele não pôde vir, ligou para mim às 17 horas, falando-me que estava com indisposição estomacal, com dores no estômago, que ficaria difícil dele estar conosco, um pouco cansado devido às atribuições que ele tem, e pediu escusas do momento, e se talvez numa outra oportunidade venha estar aqui conosco para conversar sobre segurança pública, sobre a legislatura, sobre sua atividade pública dentro de Terra de Areia. Então hoje não foi possível. Já convidei também o seu nosso amigo Enio Souza, que é presidente do Concepro, e já está para a próxima quinta-feira, dia 27, ele vai estar aqui conosco. Já confirmou, vai estar aqui conosco na próxima quinta-feira. Então, estaremos aqui conversando assuntos que tivemos na semana em Terra de Areia, decorrente das atividades do 4º Pelotão, atividade dos bombeiros e atividades da Delegacia de Polícia Civil, porque eu já fiz até um rascunho próprio para isso, porque na iminência do vereador Lelo não estar conosco, eu já ter algum assunto específico para tratar e não deixar vocês aí à deriva, somente escutando o fundo musical aí e a gente conversando sempre do assunto segurança, porque é importantíssimo nós abranger essa área e corresponder com as atividades que protegem a sociedade e os cidadãos de bem. Mais uma vez aqui, obrigado pela audiência, nosso abraço, nosso carinho a todos os nossos ouvintes do estado do Rio Grande do Sul e Brasil afora, porque, amigo Vilmar, a nossa transmissão, o nosso contato compartilhado, ela vai longe. Na semana passada teve em Portugal, na semana retrasada teve no Peru, e está em diversos pontos do nosso país, do nosso estado, nossa região. E a gente compartilha com os outros grupos de segurança pública a nível de estado, a nível de país, para nós ouvirmos uns aos outros e entender que o caminho certo é escolher o lado do bem e não o lado do mal. Agora as pessoas vivem de opções e nós estamos aqui para fortalecer mais ainda e exaltar e enaltecer o serviço público dos agentes que fazem a proteção da nossa sociedade. E isso é importantíssimo nós falar e sempre ressaltar. Então, vamos falar sobre as ocorrências atendidas na semana passada para cá, do 4º Pelotão, que está ali, é público, está no
na segurança pública que tem alguns contatos que as pessoas possuem, está ali relacionado, e nós vamos falar sobre as atividades que eles estiveram desempenhando nessa semana que passou. Aconteceram fatos, né? E nós sabemos que o policial militar e o policial civil é a última instância de barreira entre a sociedade do bem e o humilhante. Então, quando nós temos que fortalecer cada vez mais e ajudar e cooperar com esses profissionais e com essas instituições que dão o seu auxílio para nós. No dia 7 próximo passado, houve uma prisão de um foragido, né? E apreensão de um outro. Eles eram procurados até em São Paulo, foragidos de lá de um sistema prisional já por 3 vezes, né? Foram interceptados na comunidade do bairro do Július, e os policiais lograram êxito e recolheram os dois. Um foi apreendido e outro foi recolhido para a prisão e foi para a área judiciária, com todos os trâmites necessários e que prevê a questão do Código Penal. No dia 11 também, no centro de Terra de Areia, foi preso mais outro humilhante por tráfico, posse irregular de arma de fogo, receptação e tentativa de homicídio, e por furto qualificado. Foi apreendido também um veículo, recolhido um veículo também nessa ocasião. No dia 14, na comunidade do bairro Coab, foi preso mais um outro cidadão humilhante, homicídio doloso 2 vezes, né? Porte de arma, uso de arma de fogo, tráfico de drogas, foragido do município da região de Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre, foragido do sistema prisional. Foi pego aqui pelos nossos policiais militares no bairro da comunidade Coab. No dia 14 também, esse na parte da tarde, esse outro foi na parte da manhã, na parte da tarde também, no centro de Terra de Areia, foi preso mais outro humilhante por roubo, lesões corporais, furto, descumprimento de medida protetiva, e tinha mais de 50 antecedentes em Santa Catarina já. E por uso por parte de furto, né? Recuperado uma bike que estava com ele. No dia 15 de manhã, aqui no município de Itati, foi preso um outra humilhante com uso de arma, ameaça, impropriação indébita e lesão corporal. Artigo 168, né? Apropriação indébita. Ele usava um artefato, um tchaco, para ameaçar as pessoas. No dia 15, foi preso também mais outro humilhante, traficando drogas aí no centro de Terra de Areia. Aproximadamente 3,4 kg de cocaína. Foi recolhido à área judiciária e lá foi dado sequência a este humilhante. Então, as ações da Brigada Militar aí dentro de Terra de Areia, região, eles estão trabalhando, né? Estão cuidando das pessoas que estão fazendo o seu trabalho, né? Indo e vindo para um lado e para o outro, e ao mesmo tempo observando o comportamento inadequado de algumas pessoas aí, e as pessoas que estão passando as informações e correspondendo aí com a segurança pública. Na delegacia de polícia é um trabalho de uma área jurídica, né? Uma polícia civil, uma polícia jurídica, é uma polícia mais restrita, com algumas questões que não podem ser divulgadas, mas mesmo assim nós temos um número aqui de atendimentos e trabalhos que eles fizeram, que foram chamados procedimentos à justiça e encaminhamento de partes, né? De termos circunstanciados e procedimentos especiais com relação ao adolescente também. 248 procedimentos foi feito até o período da semana passada, foi levantamento do ano, né? 248 procedimentos. Tem muitas ocorrências que não são feitas, porque as pessoas não fazem os seus registros, então não tem como contabilizar e não tem como dizer que aconteceu e não foi feito, porque não foi registrado. As pessoas não registram a ocorrência, elas reclamam, mas não registram, tem que ter o registro para oficializar a ocorrência. Tem um disque denúncia, né, que vocês, todas as pessoas, podem fazer a comunicação através do telefone 181 ou o disque 100, que você faz a denúncia
anônima, é registrada a ocorrência e passado para a delegacia, para o órgão de segurança mais próximo da informação que está sendo passada, para os agentes fazerem as atividades correspondentes da ação pertinente à reclamação. Então tem os telefones que vocês podem anotar, né? E é um telefone 181 e o Disque 100, que é o Disque Denúncia. Ações de desdobramentos, né, com dados específicos, e também são trabalhos que eles fazem em conjunto, às vezes com abordagem junto com a Brigada Militar, que são ações pertinentes em parceria, né, que são específicas, né, de ordem de serviço. E o dia 18, próximo passado, se não me engano, foi o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual. E nesses dias são feitas abordagens de trabalhos dentro dessa natureza, né? É uma campanha aí, Faça Bonito, que os policiais se envolvem para atender a natureza dessa atividade aí, de que chama-se prevenção, né? O Corpo de Bombeiros teve diversas atividades de prevenção, né, contra incêndio, e atenderam uma ocorrência de uma residência de madeira na comunidade do bairro do Júlios, com queima parcial e não identificado o motivo do incêndio. Então, no momento das atividades dos nossos servidores, na semana que antecedeu até o dia de ontem, são esses dados, esses números aí. Nós agradecemos muito para os profissionais da segurança pública estarem atuando na região aqui dos municípios, né, Três Forquilhas, Itati e Terra de Areia, sendo a sede dessas instituições que estão instaladas ali no município. E os poderes públicos, quando a gente chama aqui os presidentes da Câmara de Vereadores e demais representantes da comunidade também que estarão aqui, é para fortalecer os laços, para as pessoas tomarem conhecimento, ciência realmente do que é o serviço público. Por isso que nós temos uma questão do trabalho público, o servidor público, né? Ele tem exclusividade para trabalhar, para atender naquilo que fez o concurso público. Então é um trabalho integral. O policial militar, o policial civil e o bombeiro militar, eles estão 24 horas de serviço, muitas vezes até de folga, no seu ir e vir para casa, ou na sua hora de lazer, nos momentos oportunos que estão em descanso. Eles não deixam de ser os policiais e não deixam de ser bombeiros, que às vezes são chamados para atender ocorrências quando estão em casa ou quando estão em uma localidade com a sua família, porque está nele isso que é a chamada vocação profissional. Dedicação exclusiva. O servidor público tem dedicação exclusiva. Isso não é todos que fazem, não é todos. Nós sabemos disso, que há consciência, né, do servidor público para ter essa dedicação exclusiva para aquela demanda a qual ele entrou para proteger a sociedade, para proteger o cidadão de bem. O que nos lamenta no dia de hoje, Vilmar, é nós trazer fatos positivos e fatos negativos. Quando a polícia está trabalhando em cima de prisões, que está recolhendo pessoas que estão andando na contra-lei, na contramão daquilo que regra a sociedade, levar para uma área judiciária, passar para um corpo de delito para questão de lesão corporal e depois levar para lavrar o flagrante, conforme a circunstância da ocorrência, o conjunto das ações, ver que, lamentavelmente, as pessoas continuam ainda andando no caminho errado, andando na contramão, sabe? Muitas se vitimizando, botando culpa em outros pelo sistema do que está conforme o comportamento no país, no estado, enfim, botando culpa nos outros no comportamento que ele tem. Se fosse assim, todos nós teríamos desculpa para fazer o erro, né? Porque cada um tem no seu pensamento, por que isso, por que aquilo. Então, todo mundo passa trabalho, todo mundo passou trabalho, todo mundo procura um espaço na comunidade, na sociedade, e nada vem do céu de graça. Só que tem algumas pessoas que acham que para ganhar dinheiro rápido tem que ser enganando, logrando, estelionatário, né, falsificando documentos, desviando recursos públicos quando estão dentro do setor público, já estão ganhando seu salário e ainda usurpam do seu trabalho, da sua possibilidade de ajudar as outras pessoas, mas ajudar a si próprio e as pessoas que estão à sua volta. Então tem o tipo de pessoa na sociedade, todo tipo, de todo naipe. E o serviço público em si, as polícias judiciárias, a brigada militar, o corpo de bombeiros. E daí nós temos outras instituições que correspondem aos setores que fazem com que a lei funcione e ela deva funcionar de forma legal,
porque é a legalidade que se chama assim, né, que é o viés da balança, coloca o equilíbrio na sociedade para a gente andar conforme a lei determina e a gente ter uma sociedade mais ordeira e mais organizada. E o lamentável disso, quando nós temos os dados positivos do recolhimento de pessoas que estão andando na contramão, que dá a sensação de segurança por aquele período, por aquelas pessoas que moram naquela comunidade, olha, o fulano já foi preso, não está mais aqui incomodando, sabe? Mas nós gostaríamos que essa pessoa se convertesse, mudasse suas atitudes e voltasse a ser um cidadão de bem, sabe? E de valor dentro da sociedade e até para os seus familiares, porque às vezes os pais, os familiares sofrem com isso. A sociedade sofre com isso. E a execução do trabalho dos policiais é fazer com que as coisas funcionem e manter o equilíbrio desta natureza, dessa ordem, né? Que é o caráter do cidadão, a transformação do trabalho em si para o bem. Então, o fato lamentável que eu trago aqui também, que aconteceu, está nos noticiários aí, no município de Jaboticaba, perto de Passo Fundo, na região norte do estado do Rio Grande do Sul, um comissário de polícia com 28 anos de serviço prestado ao Estado, com 51 anos de idade, estando no seu dia de folga dentro de uma lancheria, restaurante nessa localidade, ele viu um movimento estranho, uma pessoa entrou ali, começou a discutir, puxou da arma e matou a queima-roupa uma outra pessoa que estava dentro desse ambiente. E o policial interveio depois do fato ocorrido para dar voz de prisão. Aí houve troca de tiros. Infelizmente o policial veio a falecer. O bandido, na ocasião, ele foi preso posteriormente. Não sei como é que está a situação dele, mas o policial, um pai de família, foi morto para defender a sociedade. E ontem, mais um fato negativo que nos acontece, um policial militar de 30 anos de idade, William de Souza de Santos, Santos dos Santos, 30 anos de idade, com 4 anos de serviço na Corporação Brigada Militar servindo ao Estado, no seu dia de folga, ao passar na caixa de um mercado, uma mercearia, entra um humilhante com arma em punho, dando voz de assalto, né? Dando voz de assalto. Olha, vim roubar vocês. O policial militar não pensou duas vezes, não titubeou, puxou da arma e o momento que ele puxou foi alvejado na cabeça. Conseguiu ainda atingir o bandido, que foi no hospital, e lá no hospital, dando entrada, foi preso, deixando aí uma família enlutada, duas crianças e mais a esposa. Então isso é muito lamentável, isso é muito triste. O que nos cabe, né, ressaltar aqui, a gente não pode fazer vista grossas com relação a isso aí. Nós sabemos que o bem e o mal, elas caminham, às vezes, paralelo, uma próxima da outra. E o nosso interesse aqui do espaço da rádio, que nos foi concedido, com muito prazer a gente faz, de ter a oportunidade de conversar, de dialogar, de sensibilizar as pessoas. Quando nós tratamos aqui com os outros vereadores, presidentes das câmaras, e para tratar com o executivo, que eu já estou alinhavando um diálogo com a prefeita aqui de Três Forquilhas, a dona Lola, do cercamento eletrônico, que é um fundamento específico que nós devemos fazer com que volte a funcionar. Então, se nós, os poderes aqui públicos que são instituídos, não fazerem a sua parte, não se mobilizarem, as câmaras estão ali, não reativar elas, não fazer a manutenção, abrir licitação se for o caso, fazer parceria público-privada, convênios com a Linorte e outros interesses que possam vir para somar junto, para que reativem essas câmaras, para que o humilhante saiba que Três Forquilhas, Itati e Terra de Areia têm um cercamento eletrônico. Estão ali há tanto tempo e não está sendo utilizado. Isso é dinheiro público e nós temos que fazer com que isso volte a funcionar, não podemos deixar no esquecimento. A nossa passagem aqui na Terra, como pessoa, como ser humano, ela é curta. Cada um tem uma missão para fazer. Eu sei que às vezes a gente fala alguma coisa, não é bem interpretado, mas tem uma coisa que eu disse, já falei algumas vezes, que a ética é uma coisa muito importante dentro da sociedade. A ética política, a ética comportamental, a ética no trabalho, a ética profissional. Isso é muito importante. Mas às vezes a ética não traz tanto benefício como tão malefício é que a pessoa mesmo, quando tem essas éticas,
são pessoas que não fazem as coisas, só usam a ética. Nós temos que fazer as coisas funcionar. Não adianta a pessoa ser totalmente educada e não fazer a coisa funcionar. A mesma pessoa, às vezes, que é muito ética com relação a isso, ele rouba, ele desvia, ele mente. Então, esses males somam de forma negativa no contexto geral. Então, nós temos que trabalhar, ser ético, ser profissional e fazer com que as coisas funcionem. Entendeu? Então, dessa forma, dessa linha de trabalho, de raciocínio, o que nós temos dentro da sociedade que nos importuna muito é a falta do bom senso, muitas vezes, e do comportamento errado, equivocado, tu deixa pra lá. Esquece, entendeu? Nós temos que ter essa sensibilidade. E quanto mais pessoas do bem somarem junto, eu acredito que é assim, porque a nossa sociedade é ordeira, as comunidades são fortalecidas pelas famílias, né, que a gente vê isso quando nós estávamos reunidos, quando tinha a possibilidade de reunir nos finais de semana, nas chamadas festas congregacionais, nas congregações, nas igrejas, sendo ela luterana, sendo ela católica, sendo ela evangélica, todas as pessoas, ela têm um comportamento. Todas as pessoas, as famílias são trabalhadoras, todas elas fazem, ensinam seus filhos. Onde é que está se perdendo esse fio aí? Onde é que está sendo cortado, arrebentado e o comportamento está mudando para o outro lado? Nós temos uma forte influência negativa da mídia. Tem 2 professoras aí, uma auxiliar e uma professora que há pouco tempo morreram defendendo crianças ali em Santa Catarina, e a gente vê que não foi dado tanta importância para esse fato. E daqui a um pouco uma pessoa que não tem nada a ver com crescimento, com o desenvolvimento humano na sociedade é valorizado mais, aparece mais, faz mais propaganda, aparece mais na mídia, enquanto que se hoje nós tivéssemos o inverso, o policial militar, queira Deus que tivesse sobrevivido, e o humilhante caído, tombado, é muito triste ouvir que às vezes os direitos, né, os direitos humanos, que é para os humanos, os direitos humanos é para os humanos, não para os desumanos, quem anda na contramão. Ele sofre. Então, às vezes, o militar, o policial civil, ele está no exercício da função, no cumprimento legal da sua lei, do seu juramento, que ele jurou com a própria dever de cumprir a sua missão, com a integridade física, corporal e da sua própria vida para defender a sociedade. Daí aí alguns dizem, não, mas ele jurou, ele tem que mais que fazer mesmo e cumprir a sua missão, caiu porque estava no exercício da função. Mas se é o contrário, ele sobrevive e o humilhante é morto. Os direitos humanos, infelizmente está sendo invertido muitos valores, vão especificar, vão fazer o levantamento se o militar fez o uso da arma correta, se ele usou a voz de prisão antecipada, se o primeiro tiro foi dado com advertência, etc. Me pergunto uma coisa, nós não queremos isso para ninguém, nem para um e nem para o outro, mas no equilíbrio tem o desequilíbrio, e o desequilíbrio está nas informações que são levantadas e trazidas para botar em choque o comportamento daquele que defende o cidadão, que defende o trabalhador, aquele que paga os seus tributos, aquele que dá condições do Estado fornecer condições de saúde, trabalho e organização na sociedade. Quem que faz isso? É quem trabalha. Então, aquele que trabalha na arrecadação dos tributos, dos impostos, mantém todo o serviço público. Mantém até os presídios lá em funcionamento, porque é um serviço público, atendendo para acolher e deixar em cárcere privado ou semiprivado, conforme a lei determina, as pessoas que andam na contramão. E lá dentro eles se alimentam, comem, bebem, tem atendimento médico, oftalmológico, dentário, tudo pago com dinheiro público. Quem faz isso é o cidadão de bem. Então a carga tributária para cima e onera muito quem trabalha. Ele às vezes é vitimado mais de uma vez, na sequência disso. Então nós temos que falar de reforma, que hoje o Senado, o Parlamento está falando de diversos tipos de reformas para que aconteça dentro do nosso país. Porque nas reformas acontecidas, algumas coisas vão ser alteradas, mas que sejam alteradas realmente e que os nossos representantes parlamentares
aqueles que realmente representam o cidadão de bem, porque infelizmente nós temos algum que representa o cidadão do mal. Porque as escolhas das pessoas que fazem nas respectivas eleições, eles ouvem, escutam e as suas representações vão lá para ocupar o espaço que está lá para ser ocupado. E aí são defendidas bandeiras e teses e ideologias onde a sociedade está organizada ou estará desorganizada. Então, dentro desse pensamento da gente ter o equilíbrio na sociedade, muitas vezes quando a gente fala alguma coisa, acha que a gente é contra A ou contra B. Não, nós temos famílias, nós somos pai de família, nós vivemos numa família e a sociedade é formada por famílias. E nesse contexto todo, que a gente está aqui verbalizando, que realmente seja feita a reforma tributária, que realmente seja feita a reforma fiscal, que também está junto do conjunto da tributária, reforma do Código Penal, reforma trabalhista, reforma social, reforma política também. No ano que vem, provavelmente vai ter as eleições, como teve em 2018, como 2020, 2018, né? Para governo, para presidente da República e para outros parlamentares, 2020 para vereadores e prefeitos, 2022 para deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República e governadores do estado. Como é que vai estar isso aí? Como é que está se encaminhando? Cada lugar tem um espaço definido para ser ocupado. E quem está ocupando esse espaço? Qual é as leis que vão ser feitas? Qual é o pensamento correlacionado a isto, a tudo? O maior problema que nós temos é comportamental. Mas às vezes as pessoas se espelham no negativo e acompanham o negativo, acham o negativo bonito. O feio tornou-se bonito para alguns olhos. O errado passou a ser seguido. A multiplicação do mal, parece que as pessoas olham, não, mas isso aí tudo acontece, tá bom, tá tranquilo, acontece lá, vai acontecer aqui, né? É um dia após o outro. Nós estamos indignados, eu estou indignado, triste, por ver 2 servidores, um da Civil e um da Brigada Militar, numa semana, 2 desses tombarem para tentar manter a ordem do comportamento, do mau comportamento de algumas pessoas que usam arma de fogo para matar outras pessoas ou para tentar lograr e roubar outras pessoas porque são vagabundos, miliantes que não querem trabalhar, com pessoas saudáveis. E isso nos indigna. Isso nos indigna. Vamos ver se tem alguém aqui, ô Vilmar, que a gente está conversando e não estamos acompanhando algum comentário aqui. Obrigado, Nice, boa noite, parabéns para nós todos. O Anderson Grunwald, boa noite na paz, boa noite, bom programa, obrigado. Seu Anderson Grunwald, tratorista da Prefeitura Municipal de Terra de Areia, boa noite. É o meu bichinho está assistindo, meu bichinho é a dona Águeda. A dona Genesi, boa noite. A dona Claudete também, boa noite. Claudete Silva da Luz, Poranci, nossa amiga Poranci, irmã da Genesi, boa noite para ela também. Fabiano Vitti, boa noite. Fabiano Ricieri Colombo, o que os senhores acham sobre o assunto do armamento? Daí, Ricieri, tudo bem? Tranquilo, já entro nessa pauta aí contigo. Boa noite, dona Simone Silva, ali da Rua da Alegria, mais conhecida é a Rua da Alegria, mas é a Rua Princesa Isabel. A dona Ivete Nunes, nossa amiga cabeleireira. Um abraço para ti, dona Ivete, um beijo no teu coração. Dona Angelita Camargo, parabéns pelo seu trabalho. Esse trabalho aqui é voluntário, minha amiga, obrigado pelo carinho. A gente está sempre fazendo alguma coisa para ajudar a sociedade, mesmo que seja com algumas palavras. Ana Adália Ferreira botou um bonequinho, good night, dando uma boa noite para você também. Angelita Camargo, muito triste, a gente fica muito triste com algumas circunstâncias aí, mas vamos seguir em frente aí, tentando sempre fazer o melhor. Sobre a questão do armamento aqui, o Ricieli, eu já conversei algumas vezes, até conversei na Câmara de Vereadores em algumas ocasiões no privado, né? Em plenário não utilizei, usei uma vez a expressão sobre a questão do armamento, no plenário da Câmara, quando estava vereador, porque eu não sou vereador, e quem hoje é vereador não é vereador, ele está vereador, né? O vereador Lelo hoje não veio aqui, ele não é vereador, ele é agente funerário, profissão agente funerário,
e está vereador e está presidente da Câmara, assim como os prefeitos. A Luiz está prefeito, a dona Lola está prefeito, o seu Flori está prefeito. E assim, quem ocupa cargo público eletivo, ele está, porque são momentos de passagem, são cargos de vacância. Pois bem, a questão do armamento, eu faço um paralelo com automóveis. Quando tu vai tirar a habilitação, tem uma série de critérios, de normas específicas de conhecimento para de sinais, conhecimento da escrita, né? Aptidão psicológica, força de empunhadura para poder segurar o volante. Psicotécnica é o teste, né, de avaliação motora e psíquica, porque o automóvel, nós temos um levantamento feito de anos em anos de acidentes de trânsito que acontecem, que às vezes o automóvel se transforma numa arma na mão de pessoas que não sabem usar o automóvel, porque dirige sob efeitos de drogas, entorpecentes e embriagadas. Tem a lei que determina que isso não pode. As barreiras são feitas para coibir isso, mas às vezes passam um ao outro e acontecem muitos acidentes decorrentes dessa fatalidade devido à circunstância do que está conduzindo o veículo, que se transforma em uma arma na mão da pessoa. Então, quando se forma arma de fogo, o cuidado tem que ser redobrado. Tem que ser redobrado. A arma em si tem que ter passar por várias triagens, e ainda nessas triagens poderá passar alguém que não deveria ter a arma para usar. As pessoas, no primeiro instante, que são desequilibradas para conversar, as pessoas que são desequilibradas no comportamento na sociedade, até para uma discussão de trânsito, se tem uma arma dentro do carro, acaba com ela na discussão, acaba matando o outro porque não quer levar desaforo para casa. Então tem pessoas que não têm condições de estar dirigindo, tem pessoas que não têm condições de estar caminhando na rua porque daqui a pouco se esbarra com alguém e vai discutir por coisa à toa, como aconteceu aqui na ponte do Três Forquilhas, na barragem, há pouco tempo atrás, no verão. Brigas porque um entrou na barragem antes que o outro e trancaram os carros e começaram a brigar. Saiu até na mídia, na televisão, a reportagem. Então as pessoas são muito agressivas. Estavam alcoolizadas, estavam drogadas, não sei. Mas o comportamento das pessoas, as pessoas decentes, as pessoas de bem, daí começaram a tratar da seguinte forma: devido à sequência de abigeato, que é rouba gado, carneia gado para levar e ir para algum lugar, porque alguém está receptando essa carne. Então tem que achar onde é que está receptando para cortar esse tipo de crime, né? Tem coisas organizadas. Então a polícia trabalha para desorganizar isso e colocar as pessoas nos seus devidos lugares e manter o equilíbrio na sociedade. Então o que acontece? As pessoas que moram afastadas dos centros, que moram nos interiores, nos sítios, fazendas, ou aqui nos nossos interiores, que nossa região, foi dada a possibilidade de ter arma de fogo para defender a sua propriedade, a sua família e a sua vida, a sua integridade. E mesmo assim passando por variações. Agora, tu pegar todo mundo e dizer, olha, tu vai comprar armamento como fosse comprar bala no mercado, né? Não é assim que funciona. Então, tem que ter um regramento. Não é qualquer pessoa, tem que passar por um regramento. E dar o porte e uso de arma para as pessoas que passam por esse crivo técnico, profissional, psicológico, psicotécnico, né? Para condições de usar e ter a sua defesa, porque a defesa dele ou de outrem são pessoas que devem ter condições de usar isso, porque senão às vezes vai alimentar mais o bandido com a arma, porque o bandido, ele está pouco se importando se ele vai matar ou morrer, porque às vezes ele está usando da força com o seu armamento sob efeito de droga. E quem está de sangue doce, não está drogado, não está bêbado, não está embriagado, etc., está na sua consciência, tem que ter o equilíbrio para conseguir se defender. Existem esses fatores. Nós não podemos, senão vai virar aqui um faroeste. A minha música de fundo se traz uma versão de faroeste, eu já disse aqui algumas vezes, uso o chapéu para homenagear o grande compositor falecido no ano passado, o Ennio Morricone, compositor, musicista, para trazer o equilíbrio, estar do lado certo, estar do lado do bem, né? Combater o mal
ajudar o poder público, ajudar as instituições que fazem a segurança, que protegem o cidadão de bem. A questão do armamento, eu sou favorável dentro dessa circunstância de crivo, de filtro, de análise técnica, profissional e psicológica para conseguir ter e manusear um armamento, para ter a sua defesa e defender a sua família e a sua propriedade. Dentro desse critério. O AD, nosso amigo AD aqui, eu acho que é, né? Parabéns. Dá um parabéns para mim aqui pelo programa, né? Que continue sempre assim. Obrigado, senhor AD. Um abraço aí para o senhor, para a sua esposa. Nós nos encontramos algumas vezes na casa dos meus pais, ele tocando violão, cantando umas modas ali, e a gente acompanhou ele. E em seguida eles vão estar se encontrando de novo, que agora provavelmente já está tomando a vacina, se não tomou, tem que tomar a segunda dose, se não tomou, vai tomar. Os meus pais já tomaram, com todas as restrições de cuidados, eles já estão recebendo pessoas na casa deles, né? Então, se o senhor está tranquilo aí com a sua vacina, a sua esposa, o pai já falou comigo esses dias, está com saudade do senhor para fazer umas cantorias, umas modas. Senhor AD, um abraço aí, obrigado pelo carinho e pela companhia. Um abraço para o senhor e para a sua esposa. Só ressaltar aqui, né, mais uma vez, o nosso convidado hoje, o então vereador, que está vereador e está presidente da Câmara, o Lelo Andrade. Ele tem um trabalho muito forte dentro da área assistencial, né? Eu ia perguntar para ele, são perguntas que eu ia pertinente para falar para ele, perguntar quantos mandatos, quanto tempo mora em Terra de Areia, falar sobre a família dele, a profissão dele, né? O que levou ele a ser de novo reeleito pelo 4º mandato em Terra de Areia, no exercício da função de vereador, sendo que é a tradicional família Andrade, né? O município de Terra de Areia completou 33 anos, acho que é 33 anos, né, de emancipação, e os Andrade são 32 anos já, ele está indo para 32 anos já como, somando o Wilson Andrade 4 mandatos, e ele mais 4 mandatos é 32, então eles ficaram de forma de uma legislatura, a família Andrade sempre teve dentro do governo. Então eu ia perguntar para ele, na circunstância do voto que recebeu, ele tem um trabalho muito forte na área da assistência, né? Até pela profissão dele de agente funerário, é uma pessoa de bem, uma pessoa de família, né? Uma pessoa que tem um equilíbrio emocional, uma pessoa que trata bem com educação as pessoas, e dentro dessa área ele atendeu muitas famílias, ainda continua atendendo, porque eu fiz o levantamento na assistência social, quando estava ali no governo, até fiquei admirado, mais de 1.000 pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família. Se eu estou errado, mande para mim aqui na rádio agora se eu estou errado. Aqueles que estão nos olhando e nos escutando. Se eu estou errado, mais de 1.000 pessoas cadastradas no Bolsa Família. Se temos mais de 1.000 pessoas, a média de pessoas por família é 4 pessoas, nós temos mais de 4.000 pessoas cadastradas que estão no auxílio do Bolsa Família, né? O auxílio emergencial é outra característica. São pessoas que estavam trabalhando, ficaram desempregadas, pessoas que eram autônomas e ficaram sem trabalho. É outra questão. Mas do Bolsa Família, nós temos aí aproximadamente, se estou errado, me corrijam, mais de 1.000 pessoas dá mais de 4.000 pessoas. Porque por família, né, vamos ser coerentes com a matemática. Isso dá quase 50% da população de Terra de Areia. Daí é um número meio expressivo, né, com relação a isso aí. É meio expressivo, muito forte. E essas pessoas, dentro das suas necessidades, muitas vezes procuram o vereador para ajudá-los nas suas necessidades. E dentro disso aí, o vereador Lelo, como pessoa humana, fez um trabalho muito forte dentro dessas famílias, né, com as suas necessidades. E outra coisa que eu sempre frisei, né, que todas as pessoas que puderem cooperar, ajudar, possam fazer e façam. Bem daquele que pode contribuir e ajudar outra pessoa que passa por uma necessidade eventual ou contínua. A contínua, o poder público tem que fazer com que ela volte ao seu equilíbrio. E a eventual são coisas que as pessoas passam no caminhada porque tem os percalços, os altos e baixos. E dentro disso, o cidadão, qualquer pessoa, parente, amigo, conhecido, devam estender a mão. Não precisa estar vereador ou ser vereador. E às vezes levam para esse lado, acabam somatizando e descarregando uma força em cima dessa natureza. Mas então, o meu abraço aí, Lelo, para ti.
Parabéns aí pela tua legislatura, parabéns aí que tu tenha um profícuo trabalho dentro da Casa Legislativa como presidente, né? Ia tratar sobre orçamento contigo, né? Falar sobre orçamento da casa, sobre orçamento do governo, sobre as questões do subsídio, a questão do término do período, né? Depois que sobra do 10º, é encaminhado para qual área, para qual setor, que seria, né? Basicamente, os municípios, os vereadores, a presidência e ao consenso de enviar para o executivo, não determinando, mas com determinando, mesmo assim, depois o executivo diz que para que área que deve ser colocado o referido recurso. Fica porque o vereador não tem poder para isso, ele dá só indicação. Também falar sobre a questão da plataforma dos alunos dos professores com os alunos, uma questão de Estado. Então o conhecimento é amplo, né? Porque o representante público ele tem que ter esse dinamismo para corresponder dentro da área que a qual ele foi colocado, como representante do povo. Então, basicamente é isso aí que nós ia conversar, mas como você não veio, aí eu entrei nessa dinâmica aqui, eu até conversei com o Ricelli sobre a questão do armamento, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode ler para mim, Marco, que não estou encontrando. Tá certo, Ricelli. Obrigado aí pela tua contribuição na nossa programação aqui. Que os municípios receberam, né, Vilmar, decorrente da Covid, que a Covid é uma questão mundial, politizaram muito ela, né? Algumas pessoas, alguns gestores politizaram muito, alguns outros politizaram também para esconder, maquiar, subterfúgios de defesas para não corresponder os anseios maiores na comunidade e trataram alguns problemas específicos. Devido à Covid não foi feito tal coisa, devido à Covid não foi ajustado tal coisa. Então, os municípios, as pessoas que são os gestores, os vereadores que são os legisladores que fazem a fiscalização devidas, né, do erário público, do cofre público, de onde está sendo vindo o recurso, para onde está sendo investido o recurso. O governo federal ele repassou recursos a nível de parcelas, né, no ano passado, para os municípios. Houve emendas parlamentares também de deputados, de senadores que mandaram para os municípios para ter o equilíbrio financeiro dentro da área da saúde e para que a máquina pública não parasse e também os municípios tivessem condições de pagar a folha em dia. Tanto do Fundo Municipal de Participação, o FPM, né? O FP, que é Fundo de Participação dos Estados, todos receberam recursos de quantitativos. O Estado, por exemplo, a União repassou, aí abrange a arrecadação de todos os impostos devolvidos, mais a questão da Covid, né, que são os repasses para equilíbrio das finanças, bem como os repasses de auxílios emergenciais, contabilizando mais de 400 bilhões de reais foram repassados aos estados. Só nesse valor, aproximadamente para o estado do Rio Grande do Sul, diretamente para a Covid, foi mais de 260 milhões de reais, contabilizando junto ao ICMS e Fundo de Participação do Estado, 40 bilhões de reais. O Estado do Rio Grande do Sul recebeu e, respectivamente, os municípios foram recebendo uma parcela desse conteúdo, sendo que agora há pouco tempo foi os valores distribuídos para os municípios, em torno de 90 mil para cada município na área da Secretaria da Saúde, mais aproximadamente 100 mil cada deputado disponibilizou para cada município, dando 190 mil reais. E terra de areia de um recurso que estava dentro do executivo, que não foi repassado, devolvido para o executivo em forma de economicidade, 316 mil que ficou para ser gasto na saúde. Então, para manter esse equilíbrio, o dinheiro se faz necessário e o equilíbrio das finanças se faz muito necessário. E para isso, quem está trabalhando deve manter o equilíbrio necessário para que essas finanças sejam sempre investidas nos seus lugares e devidos corretamente. Então, a fiscalização dos legisladores para essa finalidade. Com isso, a gente que hoje
somos cidadãos, e as outras pessoas que estão na comunidade também, que são cidadãos de Terra de Areia, Itati e Três Forquilhas, estão indo, estão trabalhando, estão fazendo suas missões, estão pagando seus tributos, ajudando o município, o estado, o país em si, com o seu trabalho, com a sua dedicação. E nós que temos uma parcela de contribuição naquilo que fizemos, podemos fazer mais, é corresponder. Isso é a nossa obrigação e responsabilidade. Numa ocasião, o vereador Lelo falou para mim, foi naquele culto lá um abraço aí ao pastor Luiz da Betel, a toda a sua família e a congregação ali que nós estivemos junto com ele. Que ele citou o secretário de obras, o Wilson Andrade, né, na ocasião que estava lá também, que exaltou o trabalho do Wilson como secretário, pelos trabalhos que fez como vereador, como secretário, e depois que me chamou também disse, olha, o Cláudio Bombeiro também deixou seu trabalho, etc. E eu acho isso importante porque, na verdade, o trabalho que a gente faz, ele não fica, ele permanece. Ele não ficou, ele permanece. Ele continua, porque ele foi feito e continua atendendo. A gente tem vários projetos ali que fizemos, então a gente tem uma responsabilidade como município e como cidadão. Angelita Camargo, as crianças que vão voltar às aulas precisam não tomar a vacina do Covid? Precisam tomar? Ah, tá. O problema todo, amiga Angelita Camargo, é que o número de vacinas ele não chegou para toda a população. Então eles estão fazendo as vacinações baseado nos grupos de risco e agora nas comorbidades, as pessoas que apresentam um atestado médico com algum problema de saúde específica para tomarem as vacinas. Até foi o município de Esteio começou, daí os outros municípios entraram juridicamente pela causa de Esteio, pela interpretação da juíza local, né, que diz que era viável a vacinação, então eles vacinaram. O STF interpelou, disse que não podia, derrubou, e pararam de vacinar os profissionais da educação, inclusive os educadores e os trabalhadores que trabalham na área de educação, que era para seguir a risca conforme prevê o protocolo das vacinas, para não faltar, para não quebrar e não furar fila, como na interpretação do STF. Então as vacinas para as crianças, dizem, né, os cientistas, os médicos entendidos, que as crianças são mais resistíveis, resistem mais à questão do vírus. E mantendo-se o protocolo de distanciamento, usando máscara e álcool em gel, fica difícil delas contraírem, e se os profissionais da educação tivessem vacinados, teriam mais resguardo ainda de fazer a volta às aulas presenciais. Então hoje, acredita-se pelo número de vacinas que estão sendo encomendadas, pelos laboratórios de contratos que existem com o governo federal, pelas probabilidades de compra de vacinas, existe uma possibilidade, agosto, setembro, toda a população estar vacinada, todas as pessoas estarem vacinadas. Então, estando imunizada todas as pessoas em setembro, continuando ainda com todo o cuidado, todo o zelo e toda a proteção, né? Todo o respeito com a questão da saúde, que é muito importante isso, acreditamos que as coisas voltarão num novo normal. Então é isso que nos cabe dizer relacionado a isso. Outro sim, com relação à volta às aulas dentro dos municípios ou nos colégios estaduais, os pais não são obrigados a levarem seus filhos. Fica ao critério dos filhos, ao critério dos pais ou os responsáveis de levarem ou não, ou disserem que sim ou que não. E os professores e os ensinos das escolas estaduais e municipais têm a obrigação de mandar os materiais para os alunos, aqueles que não têm condições de uma plataforma digital ou acesso à internet, ou não têm aparelho adequado para acessar a internet e ter o conteúdo que ele é aprendizado, que é mandado pelos professores, que são chamados tutores hoje, porque estão fazendo a tutoria dentro do conteúdo específico para as respectivas classes de ensino. Então é responsabilidade da escola.
mandar um material impresso, um horário, uma data marcada para aqueles que não têm acesso à internet buscar os materiais impressos para manter o conteúdo. E aqui os pais que quiserem levar os seus alunos nas escolas que já voltaram às aulas presenciais, fica a critério dos seus pais ou responsáveis para que assim façam. Ninguém é obrigado a nada, embora que existem leis para outras coisas, mas para isso não existe uma obrigação para isso, para essa finalidade. A obrigação do Estado, do município, fazer com que os alunos não percam o ano letivo, que tenham o material em condições, que tenham a plataforma em condições de uso. E falando em plataforma, é basicamente isso aí, dona Angelita. Obrigado pela tua participação. Espero ter atendido a tua pergunta. É da mesma forma, né? Os pais é de acordo com a idade e de acordo com a comorbidade, ou seja, algum problema de saúde que tem um laudo, tem um atestado médico que apresente na Secretaria da Saúde do município correspondente para ser vacinado. Em Terra de Areia, de 18 anos para cima, já estão vacinando aquelas pessoas que estão com problema de saúde. Deixa eu só confirmar aqui, para não dizer falar uma coisa aqui que está no ar aqui. Eu tenho uma agenda aqui dos vacinados em Terra de Areia, né? Vou falar Terra de Areia por onde eu resido. Não posso falar por Itati e Três Forquilhos, porque eu não tenho a planilha das datas dos vacinados aqui. Até ia perguntar para o vereador Lelo, né? Quantos vacinados já foram? Qual é a perspectiva, né? Então aqui nós temos, por exemplo, quinta-feira, hoje, né? A atenção cronograma semanal foi alterado devido ao recebimento de segunda dose do Coronavac. E nesta quinta estaremos distribuindo fichas para vacinação contra a Covid segunda dose. Quem tomou a segunda dose do Coronavac ia procurar hoje no ginásio Lions Club das 8h30 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia. E uma outra informação que veio ontem: as pessoas com problema de comorbidade, né, comorbidades, de 18 a 59 anos, com descrição da respectiva comorbidade, disponibilizada pelo agente da saúde, que são os médicos, pessoas com deficiências permanentes cadastradas nos programas beneficentes da prestação continuada, de 18 a 59 anos também, e que possuem cadastro junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o PIN, né? Pessoa da síndrome de Down acima de 18 anos, características físicas, não precisa apresentar laudo. Pessoas em terapia de substituição renal, a diálise e hemodiálise acima de 18 anos também com atestado médico. Todas essas pessoas já estão sendo vacinadas, né? Será dia 21 de maio, pela manhã. Local, ginásio lá em Espíndola, das 8 às 11, ó. Das 8h30 às 11 horas da manhã, no ginásio do Lion Espíndola, dia 21, que é amanhã, pela manhã. Então, esse é o relato para as pessoas dessa idade com problemas específicos relacionados à sua saúde. As demais pessoas saudáveis têm que esperar todos esses serem vacinados para depois entrarem na fila de vacinação. Enquanto isso, redobrado o cuidado, né, para a gente permanecer aí saudável e vencer essas etapas do nosso dia a dia. Então, eu espero também ter atendido a sua pergunta, né, e você tenha compreendido a minha resposta. Mais alguma coisa, Evomar? É isso aí. Tá isso aí? Beleza. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui que eu tenha passado. Vamos aqui. Fabiano Vitti, ok, já respondi. Carla Fraga, boa noite. A Carla, nossa vizinha lá de Terra de Areia. Grande Floria, Dona Ivete mandou um abraço para Floria. Obrigado, Dona Angelita. Ela perguntou aqui, estava escrito, não estava respondendo, já respondi. Pena, pois pode haver um grupo de crianças de Covid, né? Não vai acontecer isso. Deus guarde isso, não vai acontecer. Se cuidem, né? Boa noite. Agradeço a sua participação, Dona Angelita. Positivo aí, Dona Doris. A Roseli Alves de Mello, as crianças e seus pais, como fica? Também já respondi. Fabiano Oliveira, obrigado aí pela participação, Dona Doris. Dona Roseli também, obrigado por sua participação. Isso aí. Por nada. Da mesma forma, obrigado aí pelo carinho, pela participação de vocês. O assunto era um pouco mais extenso com a relação a recurso, dinheiro, orçamento, repasse, mas como o vereador não pôde estar presente,
o amigo Lelo. Só quero agradecer aí as pessoas que nos acompanharam, meu grupo, meus amigos do bairro Campo Novo, Morro do Chapéu, meus amigos do grupo Vanguarda, são um grupo da minha turma de bombeiro, o grupo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul também, da Segurança Pública, a nível de país também, obrigado pela participação, a minha família, meus pais que estão assistindo, minha parentada toda que moram aqui na região de Três Forquilhas, que eu sou cria aqui do Barreiro, nossos amigos aqui de Três Forquilhas e Itati e de Terra de Areia, minha parentada também, os amigos, minha esposa que está assistindo, meu bichinho, um beijo no coração de cada um de vocês, mais uma vez agradeço a paciência de nos escutar. Estejam conosco na próxima semana, na próxima quinta-feira, queira Deus, com muita saúde, muita proteção e todos os cuidados que devemos ter, falando sobre segurança pública e os seus valores. E o nosso convidado já confirmado é o seu Enio Souza, é um ex-funcionário da Corsan, aposentado, e presidente do CONSEPRO, Conselho Pró Segurança Pública. Então, nosso convidado é ele. Estaremos aqui na próxima quinta-feira. Mais uma vez, obrigado, boa noite a todos, um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus nos proteja e cada um faça a sua parte. Se cuidar. Janeiro, na sexta-feira, então já começou no dia 12 e a gente vai até meados de julho com a vacinação. Então, todos os atletas vão estar vacinados, tanto os atletas olímpicos como os atletas paralímpicos, a delegação toda, os jornalistas que vão cobrir, então a gente conseguiu dar essa segurança para todos eles. Secretário, nós sabemos que o Bolsa Atleta é esse apoio que os nossos representantes, né, que vão às Olimpíadas recebem. Como é que chega esse apoio a eles? Esse ano a gente conseguiu bater um recorde histórico, a gente modernizou o sistema, a gente conseguiu chegar a mais de 7 mil atletas. Então a delegação hoje que vai para Tóquio, mais ou menos hoje no número exato do dia, 94% dos atletas recebem o Bolsa. Então é um auxílio importante para que o atleta possa ter segurança de que ele vai ter o